Saudamos os irmãos que se encontram em casa, na igreja. Estamos em mais uma reunião de oração e reflexão da Palavra de Deus. Antes, porém, gostaríamos de agradecer aos irmãos que têm nos acompanhado através do canal da igreja, com a reunião de oração, através dos cultos. É a nossa primeira reunião de oração, irmãos, nesse ano de 2021, e queremos agradecer a Deus. E pedimos que vocês acompanhem nossas transmissões através do canal da igreja. Gostaríamos também de que você nos ajudasse com a cesta básica, pois estamos fazendo uma cesta básica para ser entregue a alguém que precisa está necessitando de alimentos. Então, qualquer alimento que você tiver, pode nos ajudar, nos ligue, que nós iremos aí na sua casa buscar. Gostaríamos também de agradecer pelas ofertas que têm chegado até a igreja, através dos depósitos, das transferências. Nós queremos agradecer aos irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, e esse trabalho ele não para. A igreja tem ajudado alguns missionários, então, e a gente, nesse sentido, a gente estende o nosso trabalho, né? Apesar da igreja ser pequena, mas ela tem feito muitas coisas dentro do seu limite. Gostaríamos de agradecer você que tem nos ajudado. Irmãos, em mais uma reunião de oração e reflexão da Palavra de Deus, gostaria de ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Nesse momento que vamos começar, você pega a sua Bíblia, para a gente acompanhar aqui, focarmos naquilo que Deus tem para falar para cada um de nós nessa reunião de oração e reflexão. Mateus capítulo 4, de 1 a 11, a palavra do Senhor diz assim: a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Irmãos, a palavra do Senhor aqui, ela é muito clara quando ela mostra a tentação de Jesus. Era o início do ministério de Jesus. E se aqui o diabo conseguisse alguma coisa, estaria fadado o ministério de Jesus. No entanto, Jesus preparado, para o seu ministério, e ele responde, irmãos, ele deixa uma experiência legal para nós, que quando nós temos a palavra de Deus na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração, a gente pode responder a todos aqueles que estão nos chamando para fazer algo que não agrada a Deus, a gente responder com a palavra. Então o Senhor responde ao diabo com palavras bíblicas, com palavras de Deus, e assim então o diabo se retira, não consegue, e assim da mesma forma com a gente também. Se nós estivermos sabendo a resposta para o mundo, para a carne, para o diabo, nós estaremos então fugindo de tudo aquilo que desagrada a Deus. Nesse ano é o momento que eu convido os irmãos, a começarem a ler a palavra, como nós falamos no culto passado.
Eu, particularmente, não para falar algo de mim, mas talvez para dar um exemplo, né? Começamos a ler o Novo Testamento mais uma vez, e a minha esposa estava perguntando para mim quantas vezes já tinha lido. Eu falei para ela que eu já tinha perdido tanto que eu já tinha lido. Mas cada vez que a gente lê a palavra, a gente encontra algo, ela se renova e Deus fala com a gente. Então, faça um propósito. Se você não está lendo ainda a Bíblia, coloque esse propósito na sua agenda, no seu coração, e assim nós vamos poder responder a todos aqueles que perguntarem da nossa fé através da palavra. Faça esse compromisso com o Senhor e você vai crescer espiritualmente. Vamos, irmãos, então, diante do nosso Deus, pedir, através desse hino de número 3, que o Senhor fale conosco nessa noite. O hino tem essa mensagem. Cantemos. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo, livre, ó grande Deus, tomamos fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Cantado o hino de número 3, vamos fazer uma oração pedindo a Deus que Ele fale conosco através da sua palavra, e assim seremos mais fortes do que somos. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela palavra. Deus, queremos ler agora. A tua palavra é santa, verdadeira. A sua palavra, Deus, foi ferramenta especial nas mãos do próprio Deus a responder para o diabo tudo aquilo, ó Deus, que poderia trazer transtorno, poderia trazer dificuldades, mas nós vemos, ó Deus, na leitura anterior, quando o Senhor Jesus é tentado, Ele responde através da palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos pessoas assim, crentes assim, cristãos assim, para que possamos, ó Deus, conhecer a Tua palavra e ela possa, ó Deus, nos fortalecer a cada dia, seja quando estivermos alegres, poderemos recitar a palavra, quando estivermos tristes, recitarmos a palavra, e assim, ó Deus, dê essa
essa intrepidez para o teu povo, para que nós possamos ler e sempre ler e guardar no coração e praticar a sua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para a meditação dessa noite, confesso aos irmãos que tinha preparado outra mensagem, mas chegando na igreja, acredito que depois de tanto tempo já de pastor, né? Desde 95, acredito que o Senhor falou comigo e eu mudo aqui o texto que nós vamos ler nessa noite. Gostaria de ler com os irmãos Lucas capítulo 10, de 38 a 42. Então abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 8, do versículo 38 ao 42. Nós queremos então nessa noite falar a história conhecida e os irmãos vão se lembrar quando eu começar aqui a ler e você lê na sua casa também. Pega a sua Bíblia e nos acompanha aí. Lucas 10, 38 a 42. O título é Marta e Maria. Leiamos. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se aos pés, assentada aos pés do Senhor, e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondendo-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, te agradecemos pela fidelidade da tua palavra, pelo amor que o Senhor tem pelo seu povo, e que assim, ó Deus, o Senhor se importa conosco, quando deixa a tua palavra livremente, para que nós possamos ser edificados por ela. Nos ajude, tenha, Senhor, misericórdia de nós, que o Senhor possa esclarecer, segundo o texto bíblico, aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós nessa noite. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós queremos falar sobre, talvez, nesse contexto, as faltas que fazem as Marias no mundo de hoje. Por quê? Se você for olhar para o texto, nós vemos uma Maria, quando Jesus chega naquela casa, ela assenta e vai ouvir Jesus. E nós queremos olhar por outro lado, uma Marta também muito inquieta, né? Muito preocupada com as coisas, né? Do momento que ela estava passando. E nós vemos então Jesus, então, dando uma palavra. Ele fala das duas irmãs, das duas mulheres, Marta e Maria. E nós vamos ver, então, nessa noite, a falta de muitas Marias também em nossas igrejas. Em nosso mundo tão conturbado, tão preocupado, e nós muitas das vezes não focamos nem em problema A, ou X, ou Y, nós ficamos focados em muitas coisas e acabamos não resolvendo nada. Então, o mundo, a princípio, nós podemos falar que ele está precisando de muitas Marias, né? Que se encostam em Jesus. O versículo de número 39 diz assim que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os ensinamentos. Eu posso imaginar aqui na minha mente, Maria ali parada, olhando para Jesus, o Senhor dos Senhores, um mestre, aquele que passava e curava os enfermos, curava o coxo, curava os endemoniados. Então Maria achou que aquele momento ali era muito especial.
E nós vemos então, irmãos, como que o mundo está precisando de pessoas como a Maria, com pensamentos assim: agora é o momento de ouvir a Jesus. Tem muita gente que é agitada, anda para lá, para cá, não encontra Jesus em lugar nenhum, mas é porque não para, é porque não foca, né? É porque não tem discernimento de momentos. E Maria ali achava e se encontrava aos pés do Senhor Jesus. Ali parada, né? Talvez vamos até olhar, sentada em um lugar, talvez espantada, muito focada naquilo que Jesus estava ali para falar para ela. E aquele momento nós podemos olhar que tem momentos únicos em nossas vidas, que nós precisamos parar. Quando nós viemos para a igreja, quando pudermos ir, é um momento de 1 hora de culto talvez, e você tem que focar naquilo que o Senhor quer falar para você naquela noite, porque senão nós iremos perder um momento precioso diante do Senhor. Então a Bíblia diz que nós temos momento para todas as coisas, e Maria então ela escolheu esse momento. Esse momento é de eu estar ao lado do mestre. Esse momento é o momento de eu estar ouvindo, é o momento de eu estar crescendo, é o momento de eu estar sendo edificado. Então, Jesus então está ali parado, esperando que as pessoas vão até ele, irem até ele, para aprender. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Nós temos que aprender a discernir, né? Tem gente que não sabe. Tem gente que esquece dos horários. Um dos horários que a gente não esquece muitas das vezes é o trabalho, né? Porque você tem que bater cartão, você tem que estar perto do seu chefe, que senão ele te dá falta e a gente não recebe aquele dia. Mas outras coisas, por exemplo, a vida espiritual nossa, a gente esquece, né? Chega visita, a gente não vai na igreja, chega visita, a gente não lê a Bíblia, chega um momento de ir para a igreja, passa batido porque nós acabamos esquecendo. Então a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas e nós precisamos ficar atentos, né? Alguém já dizia que o relógio ele não espera, o relógio não para, a hora não espera, a hora vai embora, e nós precisamos saber o momento de levantar, momento de ir para o trabalho, momento de tomar café, momento de almoçar, momento de deitar, momento de ir para a igreja. Todas essas coisas elas são importantes na nossa igreja. E nós vemos aqui então que Marta ela se perde nesses momentos. O momento ali, nós podemos olhar como cristãos e queremos valorizar aqui a presença do Senhor. Aquele momento não era momento de varrer quintal, não era momento de nada, era momento de estar ali, aos pés do Senhor, como diz o versículo 39, Maria, então, ela estava sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. A Bíblia não narra, não fala, mas nós podemos imaginar quantos momentos ali, quantos ensinamentos, quantos momentos de ensinamentos Maria teve. Aprendendo, falando com Jesus. Tem coisa em nossas vidas, irmãos, que nós não podemos deixar passar o momento, porque ele é importante. Para ouvir, para fazer algo importante na sua vida. Então, nós precisamos de Marias, né? Nós precisamos de pessoas com a mente de Maria, nós precisamos de pessoas com a atitude de Maria, para saber o momento, a hora exata de sentar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. O versículo 41, gostaria de ler com os irmãos. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Então Marta, ela não estava à vontade, não estava tranquila, né? Ela estava ali preocupada em fazer. Assim é o mundo também. O mundo está preocupado, né? Quando eu digo o mundo, são as pessoas que andam no mundo. Preocupadas com muitos afazeres, preocupadas. É claro que a gente tem que se preocupar, sim, mas não saber o momento das preocupações. Né? Saber que tem momento para todas as coisas. O momento do trabalho, o momento de pagar a conta, o momento de enfrentar a fila do banco, o momento de cuidar da saúde. Né? É claro que tem, às vezes, a saúde nos pega de surpresa e que nós temos que cuidar dela, mesmo que nós não planejamos. Mas nós precisamos aí ver que o conselho de Jesus é importante. Ele fala 2 vezes o nome de Marta, né? E ele diz uma palavra aqui: andas inquietas, né? Andas muito preocupada, muitos afazeres. Nós temos muitos afazeres, sim,
mas nós precisamos saber o tempo exato de nós pararmos, edificar as nossas almas, né? Edificar a nossa fé, aumentar a nossa fé no Senhor. Tem gente aí que vai de ano a ano na igreja e precisa estar mais próximos do Senhor. Não vou dizer que na igreja só que você encontra o Senhor, mas é preciso tirar esse tempo, um tempo que você vai tirar dentro da casa do Senhor exclusivamente para aquilo lá. Eu acredito que nós precisamos de ouvir o Senhor, e Ele está falando nesse momento. Você que está preocupado, né? Para de fazer isso. Olhe para mim. Eu tenho grandes ensinamentos que vai resolver essa sua preocupação. Não ande preocupado, tenha hora para tudo. Não ande ansioso. O mundo está ansioso por muitas coisas. E nessa ansiedade, nós vemos então que o mundo anda, né? Pelas pressões, pelas dificuldades, pela falta de trabalho, muitas das vezes os alimentos ficaram muito caros, ficaram com preço lá em cima, a gasolina vai subir, será que eu vou continuar andando de carro? Então todas essas preocupações vêm sobre nós, mas o Senhor está dizendo, lance a mim as suas ansiedades, lancem a Ele todas as ansiedades, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Lançando nele a nossa ansiedade, nós encontraremos descanso. Aí sentaremos como Maria, aos pés do Senhor. Estaremos descansados, estaremos com o nosso fardo entregando ao Senhor, e Ele vai tomar conta de cada um de nós. E aí Jesus, então, Ele completa o versículo 42. Entretanto, é necessário mesmo uma só coisa. Ele dá um elogio para Maria. Maria escolheu a boa parte. E Jesus está dizendo para Maria: Maria escolheu a melhor parte. Nós precisamos saber que a melhor parte é estar aos pés do Senhor. Jesus, Ele é uma pessoa ímpar. Todos nós sabemos, os cristãos sabem, a palavra de Deus diz. E no momento em que Ele passar em nossa casa, no momento em que nós estivermos conversando com Ele, é um momento muito especial. Ninguém pode interromper. Nós precisamos estar inteiros para Ele. Não podemos estar divididos. Por isso que quando a gente vem para uma solenidade, um culto evangélico, um culto cristão, nós precisamos deixar tudo de lado, né? Até o celular ficar abandonado por esse tempo de culto, porque senão pode tirar a nossa atenção. Por isso é que nós precisamos então estar focados no Senhor. Então Jesus, então, Ele faz esse elogio a Maria. Maria, ela escolheu a melhor parte, e Ele finaliza: isto não lhe será tirado. Então nós precisamos aí de gente com a atitude de Maria. Marta é para outro estudo. Claro que a ela cabe também algumas coisas, né? Como já me disseram. Mas nós precisamos então, nesse momento, olhar que Maria, ela sabe que realmente aos pés do Senhor ela vai encontrar esse conhecimento, esse ensinamento que o versículo 39 diz. Ela se sentou a ouvir os ensinamentos do Senhor, e nós precisamos então estar como Maria, né? O Senhor vai falar, nós paramos tudo. Tem gente que, quando o Senhor vai falar, fica andando para lá, para cá, pensando em outra coisa, e aí quando acaba a leitura bíblica, nós não entendemos nada, porque nós estivemos fazendo muitos afazeres, que nem Marta, como Jesus diz aqui. Marta, ela anda inquietas e com muitas coisas para fazer, anda preocupada. Nós não podemos, irmãos, nos preocupar. Então, o Senhor, Ele faz, tem as coisas que o Senhor faz, nós já falamos aqui, e que nós não podemos fazer, né? Mas tem coisas que nós podemos fazer, o Senhor coloca na nossa mão, e assim nós temos então que saber. Uma das coisas que nós temos que saber é discernir o tempo, a hora em que nós devemos então estar na presença do Senhor. Então, que nós possamos aí, como Maria nessa noite, aprender a ficar aos pés do Senhor, e que assim o Senhor edifique a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe. Continuando, irmãos, a nossa reunião de oração, nós queremos então
cantar o hino de número 299. Continuando, irmãos, a nossa reunião de oração, cantamos o hino Fortalece a Tua Igreja. Nós precisamos desse fortalecimento do Senhor em mais um ano que começa. É claro que agora já estamos caminhando aí para final, né? O último domingo agora, dia 31 será o último domingo do mês já. Passamos para o mês de fevereiro. Então, nós precisamos desse fortalecimento do Senhor em nossas vidas, e só Ele pode nos fortalecer, creia nisso. Vamos então, irmãos, passar nossos motivos de oração. Gostaríamos de pedir as orações pelos nossos irmãos, os idosos, né, aqueles que já fizeram a sua parte, já carregaram, já correram com a tocha na mão. Agora nós estamos recebendo, os mais jovens, né, correm, mas precisamos então orar pelos idosos que já contribuíram, né, com o Brasil, já fizeram a sua parte, já tiveram os seus filhos, já estão com os netos, e então nós precisamos orar pelos idosos. Oramos também, irmãos, pelos enfermos da nossa igreja, e do Brasil inteiro, nesse momento, né, não esquecemos de orar por Roraima, por Manaus, que a pandemia está forte por lá. E também o nosso estado, né, para que Deus nos ajude, nos livre desse mal e que nós logo possamos ser vacinados, né, aqueles que desejarem vacinar. Então, oramos também por aqueles que estão desempregados, para que o Senhor os abençoe com serviço para a manutenção dos seus gastos. Oramos também, irmãos, de modo geral, pela igreja do Senhor Jesus na face da terra, para que ela seja verdadeira, para que os cristãos sejam fortes, inabaláveis e nada venha a atingir os nossos irmãos. Eu gostaria também de orar pelo meu sobrinho, Egner, que mora em São Paulo. Ele sofreu um acidente, né? E amanhã, ou melhor, nesse dia de hoje, ele fez uma cirurgia e então eu peço oração por ele. Pelos familiares lá de São Paulo também, né? Que minha irmã Zenil, pela minha sobrinha Elisângela, pela Eliane, pelo Wilson, né? Que todos trabalham na saúde, então eu gostaria de pedir por eles. Que Deus abençoe, que Deus dirija a vida deles e que eles possam sentir que o Senhor está no controle de todas as coisas, e quando nós depositamos a nossa fé nele, ele vem de encontro com as nossas necessidades, ele atende às nossas orações. Então,
Enfim, também, irmãos, eu não gostaria só de pedir, como nós sempre fazemos, nós também queremos agradecer a Deus, né? Pela chuva, apesar de já ter inundado umas cidades, nós também, a qual pedimos orações pela cidade de Miranda, Quidauana, Neuaque, né? Então nós também queremos agradecer a Deus pela vida, pela salvação, pela proteção de Jesus, pelo cuidado dele, pelo amor dele. Ele nos ama e nós precisamos, talvez, dar uma resposta, né? Jesus morreu na cruz por nós, deu a salvação, deu uma nova vida a nós. E nós precisamos, então, eu não sei qual que é a resposta que você pode dar a ele, né? O Salmo 116, ele pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Daí, se você for ler os Salmos, você vai ver que ali tem a resposta. O que você deve dar ao Senhor? O que você deve oferecer ao Senhor? Principalmente a sua vida de volta, porque ela não é sua, e quando você coloca essa vida nas mãos do Senhor, Ele te devolve muito melhor. Isso é testemunho de muita gente, né? Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar, então, pedindo a Deus por esses pedidos de oração que nós fizemos aqui. Abaixe a sua cabeça na sua casa, entregue os seus pedidos ao Senhor. Aqui estamos, Deus, sabendo, Pai, que estamos falando com o Senhor, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que não nos abandona, um Deus que está sempre conosco, porque a Tua palavra disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqui, ó Deus, nós passamos a entregar esses pedidos, Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor, de acordo com a Tua soberana vontade, possa apreciá-lo e possa nos dar a resposta de conforme com a Tua vontade, Pai. Nós queremos aqui pedir a Deus pelos idosos, de modo geral, aqueles que se encontram no asilo, aqueles que se encontram em casa, aqueles que se encontram doentes. Nós queremos, Pai, entregar nas Tuas mãos esses homens, Pai, e mulheres que já trabalharam, fizeram a sua parte, Senhor, e hoje se encontram, Pai, muitas das vezes abandonados pelos filhos, abandonados, Pai, por nós, e nós queremos, Pai, então estar pedindo que o Senhor coloque, Deus, o desejo no coração de cada um de nós, para que possamos fazer visitas, para que possamos estar atendendo esses idosos, Senhor, que já tanto fizeram por nós e por cada um das suas famílias, Pai. Eu quero, Senhor, lembrar aqui, falando de idosos, Senhor, do meu sogro, do meu tio, Senhor, esteja abençoando essas pessoas. Eu quero orar, Senhor, pelo irmão Durval, quero orar, Senhor, por cada um, Senhor, daqueles que se encontram nesse estado, Senhor, de estarem, Senhor, muitas das vezes, Senhor, aposentados, estarem, Senhor, acamados, muitas das vezes, Senhor, longe, Senhor, da igreja, por não puderem nesse momento estar conosco. Mas o Senhor os alcance, o Senhor os visite, Pai. Eu quero também, ó Deus, orar pelos enfermos, por aqueles, ó Deus, que estão em um hospital, aqueles que estão, Senhor, sendo visitados pelos médicos, pelos remédios, mas a visita mais importante nesse momento, Pai, é a visita do Senhor. Eu quero pedir a Deus que o Senhor esteja com o Egner, Senhor, que faz uma cirurgia nesse dia, esteja, Senhor, com toda a sua família, com a sua avó, com a sua mãe, com a sua tia, com a Zenil, com a Elisângela, com a Eliane, Pai, com o Wilson, esses que trabalham também na saúde, que o Senhor esteja livrando eles de todo mal, Pai, e esteja, ó Deus, protegendo e cuidando, Senhor. Eu peço, Senhor, também pelos desempregados, Senhor, que eles abram-lhes uma porta, Senhor, o Senhor abra-lhes uma porta para que eles possam ter o sustento de cada dia, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, aqueles que precisam desse trabalho e o Senhor esteja, ó Pai, no controle de toda a situação. Oramos também, ó Deus, pela igreja, Senhor, que não, principalmente a nossa, Senhor, que ainda não está se reunindo em culto presencial. O Senhor possa estar visitando e fortalecendo a cada um dos nossos irmãos, aqueles, ó Deus, que um dia estiveram conosco e agora, Senhor, estão em suas casas por motivo desse momento que estamos passando, Pai. O Senhor esteja renovando a sua fé, esteja, Deus, lembrando eles no coração de
tantos milagres, Senhor, que foram contados, tantos milagres que já viram, tantos testemunhos que já ouviram, o Senhor possa estar, ó Deus, refrescando a sua mente com essas coisas, e eles possam, Senhor, também, através da sua palavra que é pregada neste púlpito, estarem aumentando a fé no Senhor, Pai. Eu quero, Senhor, agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus presente, não nos tem deixado faltar as coisas, Senhor, que nós precisamos. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida, pela salvação, pela proteção, ó Deus, que o Senhor tem dado a cada um dos teus filhos. O Senhor tem sido presente, um Deus que nos ajuda a caminhar, um Deus que ajuda a gente a orar, um Deus que ajuda a gente a confiar, e assim, ó Deus, nós colocamos a nossa ansiedade, ó Deus, na tua presença. Muitas das vezes somos ansiosos, queremos fazer as coisas apressadamente. Nessa noite, Pai, quando lemos o texto de Mateus capítulo 10, nós vemos ali duas pessoas, Maria e Marta, onde, Senhor, o Senhor se faz presente. Maria, ó Deus, elas fica, ó Deus, quedada aos seus pés, e assim, ó Deus, há um ensinamento. A lamentação do Senhor é contra Marta, Senhor, que está agitada, porque tem muito serviço a fazer, muitos afazeres, e, ó Deus, nos ajude a ser como Maria, uma mulher, ó Deus, focada no Senhor, uma mulher atendendo ao Senhor, aos seus ensinamentos. Nós também entendemos, ó Deus, que o mundo hoje anda como Marta, agitados de um lado para o outro, e muitas das vezes perde benefícios importantes, porque, ó Deus, a ansiedade tem tomado conta, Senhor, de muitas pessoas. Pedimos que o Senhor nos ajude a ter discernimento, Pai, no momento de parar, no momento de continuar, no momento de descansar, para que possamos, ó Deus, saber, ó Pai, que precisamos de todos esses momentos em nossas vidas, porque a vida nos oferece esses momentos, Pai, conforme diz a tua palavra, que há tempo para todas as coisas. Há tempo, Deus, que nós possamos discernir esse tempo, o tempo da nossa idade, o tempo da nossa espiritualidade, o tempo, ó Deus, que nós temos, que nos resta ainda para fazer alguma coisa, o tempo, Senhor, para trabalhar, o tempo, Deus, para orar. Olha, Deus, que nós não possamos tirar da nossa agenda esses tempos, ó Deus, tão importantes para as nossas vidas. Abençoe, Senhor, os estudantes, ó Deus, que vão começar de novo em mais um ano de estudo, que o Senhor possa estar acompanhando a cada um deles, e que eles possam, ó Deus, crescer intelectualmente, mas também, ó Deus, crescer espiritualmente. E peço também pelos professores, aqueles, ó Deus, que estão imbuídos, ó Deus, estão convocados para estar, ó Deus, sendo essa pessoa usada para ensinar os jovens, adolescentes, ó Deus, aqueles que estão em cada sala de aula ou via computador. O Senhor esteja, Deus, ajudando os professores, alunos, ó Deus, e que saia, Deus, através da educação, um grande Brasil, para que nós possamos, ó Deus, também, ó Deus, nos usufruir de todos esses ensinamentos. Dá-nos a posição, ó Deus, que cada um de nós o Senhor colocou, Pai. Que nós possamos descobrir, ó Deus, para que viemos, o que estamos fazendo, Pai. Enfim, ó Deus, abençoe-nos a cada um aqui, ó Deus, que estamos aqui presentes. Abençoe o Caio, o Vinícius, Senhor, a Raquel. Abençoe, Senhor, a Giovana, a mim, as nossas famílias, Pai, para que nós possamos ainda, através desse canal, através dessa transmissão, sermos usados pelo Senhor para levar a tua palavra, que pode ser a cura, pode ser a solução. Ela é a solução, ela é a cura para toda a nossa ansiedade, para todo o nosso problema. Nos ajude, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos aos irmãos que nos acompanharam e que continue a nos acompanhar. Que Deus abençoe você, a sua família e todos os seus afazeres. Amém.